Bom dia. Vamos orar agradecendo a Deus por este dia, por nós estarmos aqui prestando culto e louvores a Ele. Oremos. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos, ó Deus, te agradecer por esse momento, estarmos reunidos, ó Deus, juntamente com os nossos irmãos, prestando culto a Ti. Receba, Senhor, este culto que dedicaremos a Ti. Esteja, Senhor, conosco, para que nós possamos cada dia mais ser gratos a Ti por tudo. Te agradecemos por tudo. Receba, Senhor, este culto. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém. O título do nosso culto: Graças te damos pelo teu cuidado. Alguém aqui durante esses dias de pandemia não sentiu o cuidado de Deus? Quem sentiu o cuidado de Deus, levanta a mão. Todos. Mais do que cuidado, né? A gente sabe, a gente constata, a gente sente dia após dia o cuidado de Deus para com as nossas vidas. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Nós vamos prestar culto de gratidão a Deus por esse cuidado que Ele tem demonstrado a cada um de nós. O cuidado que Ele demonstra na vida da Regina é diferente do que Ele demonstra na minha vida. Que Ele demonstra na vida do José Hélio é diferente do que Ele demonstra na vida do Eliezer. Mas Deus cuida de nós todos os dias, de acordo com as nossas necessidades. Ele está cuidando de nós. Vamos tomar posse aí do nosso programa e vamos fazer essa leitura alternada, respeitando aí a ordem da leitura. Tu és o meu Deus, graças te darei, ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei a sua grandeza com ações de graça. Graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Aleluia. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Nós estamos aqui agora, nesta manhã, prestando culto a Deus e nós vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, dia após dia. Coloquem-se de pé, por favor, e prestem culto ao nosso Deus. Vamos agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Por tudo que és, por tudo que tens feito, tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder, és muito além do que eu posso entender. Por tudo que és, por tudo que
tens feito por tua presença, de direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder. És muito além do que eu posso entender. Graças te damos, Senhor, te damos todos os dias. Graças te damos por tudo que nos faz viver. Pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Por tudo que és, por tudo que tens feito, tua presença de direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder. És muito além do que eu posso entender. Graças te damos todos os dias. Graças te damos por tudo que nos faz viver. Pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Graças te damos. Graças te damos todos os dias. Graças te damos por tudo que nos faz viver. Pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Pela família, pela família, por toda a cura, pelas conquistas de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Pelo teu grande amor, pelo teu grande amor por mim. Pelo teu grande amor, pelo teu grande amor por mim. Esse cântico, ele menciona algumas coisas que nós devemos ser gratos a Deus. Ele fala família, cura, pela conquista das suas promessas, pelo teu grande amor por mim. Essa é a nossa maior gratidão, pelo maior amor que esse mundo já pôde ver e experimentar, o amor de Deus para conosco. Vamos fazer esse recitativo bíblico em uníssono, Salmo 29, 11, todos juntos? O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Mais uma bênção, a paz que nós temos em Jesus Cristo. Que maravilha, né? Que bênção que nós podemos desfrutar todos os dias. Nós vamos cantar o próximo cântico que diz: bênçãos que nem sei contar. Se eu fosse perguntar a cada um de vocês, conta uma bênção, certamente muitos de nós iríamos levantar a mão, iríamos falar, porque nós reconhecemos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E nesse cântico ele também vai fazer uma relação, ele vai relacionar algumas bênçãos que Deus tem demonstrado sobre nós.
Ele fala da misericórdia, do amor, do perdão, da graça, bondade, restauração, da justiça, da esperança, da fé, da consolação. Uma bênção que nós recebemos de Deus é o consolo de Deus. Quando a gente está triste, quando acontece alguma coisa que nos deixa para baixo, deixa a gente assim meio que triste, nós recebemos o consolo de Deus, e isso é uma bênção. E alguns de nós também, durante esses dias, recebemos essa bênção de Deus. Vamos louvar ao nosso Deus. Vamos reconhecer as bênçãos de Deus nas pequenas coisas em nossas vidas. Nas pequenas coisas posso ver tua mão, e nas grandes lutas tens me dado tua salvação. Por teus livramentos, por bênçãos que nem sei contar, te agradeço. Estou aqui pra louvar, te agradeço. Estou aqui pra louvar, por tua misericórdia, amor e perdão, graça, bondade, restauração, paz e justiça, libertação, bênçãos que nem sei contar, fidelidade e provisão, esperança, fé, consolação, intimidade e comunhão, bênçãos que nem sei contar. Nas pequenas coisas posso ver tua mão, e nas grandes lutas tens me dado tua salvação. Por teus livramentos, por bênçãos que nem sei contar, te agradeço. Estou aqui pra louvar, te agradeço. Estou aqui pra louvar, por tua misericórdia, amor e perdão, graça, bondade, restauração, paz e justiça, libertação, bênçãos que nem sei contar, fidelidade e provisão, esperança, fé, consolação, intimidade e comunhão, bênçãos que nem sei contar. Te agradeço, estou aqui pra louvar. Te agradeço, estou aqui pra louvar. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por
aqui pra louvar, te agradeço. Estou aqui pra louvar por tua misericórdia, amor e perdão, graça, bondade, restauração, paz e justiça, libertação, bênçãos que nem sei contar, fidelidade e provisão, esperança, fé, consolação, intimidade e comunhão, bênçãos que nem sei contar. Amém, Jesus. Esse cântico, ele fala lá no início, por teus livramentos. E o próximo cântico que nós vamos entoar, ele diz, livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Nós moramos num estado que tem muita violência. Quantas vezes nós fomos livrados de alguma coisa e nós nem percebemos? Quantas vezes Deus esteve ao nosso lado e nos livrou de algum problema, de alguma situação perigosa e nós nem percebemos? Algumas a gente até visualiza, outras não. Mas Deus tem cuidado de nós. Vamos ler Mateus 6, 26 e 1 Pedro 5, 7. Vamos ler todos juntos? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. E ele vai dizer, eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. No dia 19 de junho, eu acordei cedinho e fui na varanda. E quando eu olhei para as montanhas, assim, a gente mora no 6º andar, então a gente tem uma visão um pouco mais alta. E eu vi que pintura linda no céu. Naquele dia, parecia que Deus estava pintando o sol para mim. Gosto tanto do sol, né? E naquele dia, o sol estava sendo pintado. E eu tirei uma foto daquilo que eu estava vendo e pude compartilhar no grupo da célula das mulheres aqui da igreja. E dizer para elas o seguinte, já cedo, eram umas 6h10 da manhã. Deus estava cuidando de nós. Todos os dias, quando nós acordamos, as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas já foram renovadas. Enquanto a gente dorme, a gente descansa, Ele está cuidando de nós. E a gente acorda, abre o nosso olho e é uma bênção de Deus. E a gente não pode esquecer disso. Que detalhe, o detalhe da vida. O detalhe de Deus estar nos dando mais um dia de vida para que a gente possa viver e glorificar o Teu santo nome. Vamos louvar ao nosso Deus. Tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Cheguei a ver, já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou em dobro pra me devolver. Abriu a porta que o mundo fechou, eu não valia nada, ele me deu valor.
minha história e me fez alguém. E me disse que seus planos vão além do que eu posso imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu altura certa para o pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem, e nos vai lembrar que um dia o Senhor nos existe. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Pois Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Dia após dia. Vamos orar agradecendo a Deus por este cuidado. Vou pedir ao Vitor Quima que chegue até aqui esse microfone, por favor, e vamos orar agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia estar na Tua casa. Amém. Na verdade, por podermos estar na Tua casa, ó Pai, reunido com os nossos irmãos, para prestarmos culto ao Senhor. Quanto, ó Pai, esses momentos são valiosos para nós, este momento tem sido valioso para nós. Obrigado que se estamos aqui é por causa do Senhor, mas não só porque estamos aqui, porque acordamos, temos o dom da vida, assim como o dom da salvação em Cristo. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Se até aqui chegamos, é prova do seu cuidado, do seu sustento para conosco. E nós não merecíamos, ó Pai, esse tão grande amor. Mas, ó Pai, o Senhor resolveu nos amar. E isso nos faz especiais, ó Pai. Não porque nós somos por nós, mas, ó Pai, um dia o Senhor olhou para nós. E como é bom, ó Pai, termos essa certeza, essa confiança, que o Senhor cuida de nós. Ó Pai, nos mínimos detalhes, muitas das vezes aqueles detalhes que nós não, às vezes, levamos em consideração ou nem pensamos. Mas o Senhor está cuidando de nós. Muito obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém. Vamos fazer a leitura de Isaías 43, 2 e 1 Pedro 5, 7b. Vamos todos?
Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque Ele tem cuidado de vós. Podem sentar, nós estaremos louvando em cântico ao nosso Deus. Eu cuido de ti. Mais uma vez nós vamos ter a certeza de que Deus tem cuidado de nós dia após dia. Neste momento também será um momento de ofertas e de dízimo. Quem sentir o desejo pode depositar aqui no altar de Deus. Todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero em Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca se esqueça que o mar possa acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidades pra você. Eu creio em ti. Eu creio de ti. Descansa em mim, comece a sorrir, o que eu tenho é bem não, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu creio em ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece
nós vamos agora fazer a nossa oração intercessória, colocando diante de Deus aquilo que tem nos afligido, que tem nos preocupado, que tem nos entristecido, que tem nos deixado angustiado. São dias difíceis que nós estamos vivendo, mas nós percebemos a cada dia que Deus tem cuidado de nós, nos mínimos detalhes. Naquilo que a gente nunca ia imaginar, Deus está cuidando de nós. Então vamos colocar diante deles os nossos problemas, as nossas aflições, crendo que Ele já está olhando para nós e cuidando de nós. Vou pedir para que o pastor Paulo ore neste momento, fazendo a oração intercessória. Se os irmãos desejarem se ajoelhar, Júlio, pode falar. Qual o nome do acidentado? Rian. Vamos estar então colocando diante de Deus o Rian. Pai de amor, Tu és um Deus querido, maravilhoso, carinhoso, amoroso, benigno, um Deus poderosíssimo que nos assiste em todas as nossas dificuldades, Pai. Nos assistiu por meio do Teu Filho amado na cruz do Calvário, redimindo-nos dos nossos pecados, Pai. Querido Deus, obrigado pelo Teu tão grande amor para com as nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por Tuas misericórdias, pelo perdão que o Senhor nos concede, limpando-nos, lavando-nos de todos os nossos pecados, Pai. Isso é cuidado do Senhor, isso é amor do Senhor, isso é graça do Senhor, ó Pai. Querido Deus, Pai de amor, e como Tu és um Pai cuidadoso, um Pai que faz maravilhas e que assiste aos Seus filhos, colocamos nesta hora, ó Pai, a vida do pastor Samuel, sob os Teus santos e eternais cuidados. Restaura, sara as enfermidades do Teu servo, ó Pai, assim como daquele menininho, o Theo, Senhor, que está hospitalizado há dias, neto do pastor Daniel. Querido Deus, sara a enfermidade, cura, restaura, Pai querido, que aquele menininho possa, que ele esteja em casa o mais rápido, em nome do Senhor Jesus. Pai de amor, nós suplicamos ao Senhor, pela vida do Rian, ó Deus, que o Senhor esteja operando um milagre na vida desse moço, ó Pai. Nós não sabemos detalhadamente o que ocorreu, mas o Senhor é soberano, tudo está sob o Teu controle, o Senhor tem ciência de todas as coisas, e colocamos a vida desse moço em Tuas mãos, principalmente a sua vida espiritual. Socorra-o em nome de Jesus. Querido Deus, queremos colocar a vida do Jean em Tuas mãos também, ó Pai. Esse jovem vem lutando contra o câncer há anos, ó Deus, e que nesta luta que ele irá travar agora, mais uma etapa desta luta, que o Senhor esteja segurando nas mãos dele, fortalecendo na força do Teu poder e restaurando a saúde dele em nome de Jesus. Entregamos, ó Pai, todos os demais enfermos físicos, enfermos emocionais, enfermos espirituais, colocamos todos eles um a um em Tuas mãos, para que o Senhor socorra, para que o Senhor sare a vida espiritual, dando, ó Deus, um reavivamento a essas pessoas, que o Senhor também socorra na saúde física e nas emoções de cada um dos Teus filhos. Pai de amor, nós colocamos o nosso país também sob os Teus cuidados, ó Pai. Intervenha nesta nação. Feliz é a nação
cujo Deus é o Senhor, diz a tua santa palavra, ó Pai, que esta nação se renda aos teus pés, ó Deus. Estamos vendo, ó Pai, vivendo dias difíceis, ó Pai, dias de epidemia, é ciclone, é ameaça de gafanhotos, é ameaça de tempestades, ó Pai, querido Deus, a violência, a corrupção, o desemprego, Pai, são tantas questões difíceis que nós vivemos em nosso país, e nós suplicamos o teu socorro em nome do Senhor Jesus. Tenhas misericórdia da nossa nação, ó Pai, seja com a tua igreja na face da terra, que a tua igreja se expanda, se multiplique, que a tua igreja supere os obstáculos difíceis, ó Pai, principalmente onde há aversão, há rejeição à tua santa palavra, ó Pai. Querido Deus, Pai de amor, seja com a obra missionária no Brasil e no mundo, ó Pai, que a tua obra, ó Deus, seja executada de forma exitosa, ó Pai, que a tua palavra seja levada a todos os lugares, seja com as famílias missionárias, que elas sejam supridas em todas as coisas, não tenha falta de absolutamente nada, e que o teu santo nome seja glorificado em toda a terra, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, querido Deus, seja com cada vida aqui presente nesta manhã, guarda-nos, livra-nos dos males deste mundo, ó Pai, querido Deus, males físicos, males emocionais, males espirituais, males materiais financeiros, ó Pai, que o Senhor esteja guardando as nossas vidas, Pai. Assista a nossa família carinhosamente, ó Deus. Temos familiares desviados do teu santo evangelho, temos familiares não salvos, ó Deus, Pai querido, temos familiares enfrentando desemprego, pais de toda sorte de malefícios, ó Deus, eles têm enfrentado. Nós colocamos os nossos familiares, a nossa parentela, o ajuste familiar sob os teus santos e eternais cuidados, Deus. Pai querido, Pai de amor, quero te suplicar pela vida de minha irmã, ó Deus. Recebi a notícia de que ela está com um problema grave de saúde, e que o Senhor também esteja intervindo em seu favor, ó Pai. Abençoa, restaura, salva, em nome de Jesus. Querido Deus, contempla cada coração aqui nesta manhã. Nós viemos adorar ao Senhor, mas também queremos deixar no teu altar os cuidados da nossa vida, Pai. Confiamos todos eles ao Senhor, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é poderoso para tratar todas as nossas questões, todos os nossos cuidados. Assim nós entregamos tudo a Ti, em nome de Jesus, neste nome santo, amado, poderoso, querido e invencível, que reina para todos sempre. Amém. Estaremos entoando agora o hino Vem Visita, e nós estamos participando de uma série de sermões sobre avivamento, e pedindo ao nosso Deus que Deus esteja nos visitando e avivando a tua igreja, que nós possamos ser avivados por Deus todos os dias de nossas vidas. Logo depois o irmão Pablo está com a palavra. Salva
Bom dia, irmãos. Nós vamos dar continuidade a essa série, como a Priscila falou. Estamos fazendo uma série de sermões sobre avivamento e vamos dar continuidade, falando também sobre avivamento hoje. Então vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias em 1 Samuel 4. Nós vamos ler os versos de 1 a 8. 1 Samuel 4, de 1 a 8. Eu vou estar lendo e os irmãos vão acompanhando nas suas versões. Diz assim, ó: E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro, à peleja aos filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel se jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: Que voz de tão grande júbilo é esta do arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas juntos ao deserto. É um texto onde nós vamos estar analisando um pouco sobre a questão do avivamento. Ao longo dos séculos, dos anos, de todo o período da nossa história, muitas pessoas têm buscado entender o que Deus está fazendo na sua vida, É comum nós percebermos que existe uma dúvida sobre o que Deus está fazendo. Em tudo que acontece em nossas vidas, há essa dúvida: o que Deus está fazendo? E na questão do avivamento também é uma grande dúvida, porque às vezes nós passamos por um momento de frieza, uma período de escassez, a gente não vê Deus em nada, a gente se afasta da palavra de Deus, a gente pode até passar um momento se afastando de Deus, e tem aqueles momentos também onde a gente está mais próximo de Deus, a gente está mais próximo da palavra de Deus, onde a gente vê avivamento em tudo que acontece, a gente vê Deus agindo em todas as situações da nossa vida, e há esse contraponto na vida de cada pessoa, e a gente fica às vezes angustiado, querendo entender o que Deus está fazendo em cada ponto desse em nossas vidas. Mas sobre avivamento ainda é uma dúvida muito grande. Você já, com certeza, já ouviu falar sobre avivamento muitas vezes, muitas e muitas vezes. Quando você pesquisa lá no Google, avivamento,
nas imagens lá, você vai ver um monte de imagens de fogo, de pessoas adorando, de pessoas levantando a mão. Se fala muito sobre avivamento. Mas quando você coloca nas partes dos vídeos, dos 10 primeiros vídeos, eu pesquisei lá, dos 10 primeiros vídeos que aparecem na primeira página, 7 são o que é avivamento. Ou seja, 70% é dúvida, não sabe o que é querer entender, né? Ainda bem que as pessoas querem entender, né? Porque querer saber é bom, mas é uma dúvida grande sobre avivamentos, né? Ainda existe uma dúvida muito grande sobre isso. Segundo o dicionário, avivar é tornar mais vivo, é animar, é dar novo vigor, é tornar vivo de novo, né? Algo que não tinha mais vida e você coloca uma nova vida, né? O pastor fez aqui uma analogia à restauração. Quando você vê uma pintura que está apagada, né? Aquela lá, você chega lá na sua casa, você olha para a fachada, está uma fachada apagada, você olha, não tem cor nenhuma, tem sem vida. Você pega uma tinta e passa lá, você dá uma avivada, você coloca vida, né? Você dá nova vida. Então isso que é avivar, é dar nova vida, é dar novo vigor. E nós vamos analisar alguns aspectos importantes do avivamento nesse texto de Samuel. O primeiro ponto que nós vamos ver nos versos 1 e 2 é que nós podemos passar por períodos de derrota. Nós podemos encontrar no meio do nosso caminho momentos onde nada é favorável. Tudo parece estar morto, tudo parece estar afundando, tudo parece estar desmoronando. No período em que Samuel foi chamado por Deus ao ministério de profeta, Israel estava nessa guerra aí contra os filisteus, né? Na leitura anual que a igreja está fazendo, já passamos por esse livro, né? Então já vimos essa guerra entre Israel e os filisteus, né? Nesse período de Samuel, foi um período onde havia uma grande guerra entre Israel e os filisteus. E nesse momento aqui, nesse texto, nós vemos Israel indo à guerra contra os filisteus. Nós não vemos uma guerra sendo iniciada de forma bilateral, os dois indo à guerra. Não, a gente vê uma guerra unilateral. Israel parte para guerrear contra os filisteus, né? E os filisteus se colocam à guerra também para se defender. Né? Nos versos 1 e 2, nós vemos que Israel saiu ao encontro da peleja aos filisteus, ou seja, Israel estava lá no seu local e foi para a guerra. Os filisteus estavam no lugar deles, viu que estavam vindo uma guerra contra eles e se colocou na sua defesa, né? Nós vemos que eles se aprontaram para a sua defesa, no verso 2. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. Ou seja, eles estavam lá, viram que estava vindo uma guerra e se aprontaram para se defender. Então, Israel tomou a iniciativa de começar a guerra. Israel tomou essa iniciativa porque Israel confiava no seu Deus. Israel tinha uma confiança de que Deus agiria ao seu favor durante as batalhas. Eles já haviam passado por situações semelhantes, eles já haviam experimentado isso, Deus agindo, né, no meio deles, na batalha que eles estavam lutando. Eles viam o agir de Deus, então eles confiavam no seu Deus, de que o Deus de Israel agiria a seu favor nas batalhas. Já havia, desde lá de quando o povo saiu do Egito, né, que nós vimos lá, quando nós lemos lá, nós vemos que enquanto Moisés estava com o braço estendido orando, o povo vencia. Quando os braços de Moisés abaixavam, o povo perdia. Então Israel tinha esse entendimento de que o seu Deus agiria a seu favor nas batalhas, né? Então, por isso que eles organizaram esse ataque. Eles pensaram,
o nosso Deus está ao nosso lado, então vamos atacar, porque o nosso Deus vai agir ao nosso favor. Mas o que aconteceu foi o contrário, né? Nós vemos aqui que 4.000 homens de Israel foram mortos. Eles partiram para a batalha confiando no seu Deus, chegaram na batalha, o povo que estava simplesmente se defendendo daquele ataque, e tiveram uma perda grande, 4.000 homens, né? Uma grande perda para o exército de Israel. Então o resultado que eles esperavam não aconteceu. Foi um momento que eles obtiveram uma grande derrota. Nós, nesses sermões que o pastor tem feito sobre avivamento, nós já aprendemos que o avivamento ele acontece quando nós estamos passando por momentos maus. Porque se avivar é dar nova vida, ninguém dá vida ao que está vivo. Você só dá vida ao que está morto. Você não dá um novo ânimo para aquilo que tem ânimo. Se a pessoa está em seu pleno vigor, não é necessário dar um novo vigor. O avivamento ele só é necessário quando estamos passando por momentos maus, né? A gente não tem como avivar aquilo que já está vivo. O exército de Israel não tinha agora mais fôlego. Eles tiveram uma grande perda. Eles não tinham mais ânimo para a batalha, porque eles estavam vendo que tudo se caminhava para o pior. Então, eles necessitavam de um avivamento nesse momento. Eles entenderam que eles precisavam de um avivamento, entenderam que precisavam de um ânimo novo, de um novo vigor para poder reverter o resultado dessa batalha. O avivamento ele acontece quando parece que não tem mais solução. Não há mais solução. Eu não consigo mais ver nada na minha frente. Eu não consigo mais ver nenhum jeito de eu resolver isso. Então, aí acontece o avivamento. E seguindo a história, quando o povo perde lá, tem uma grande perda de 4.000 homens mortos, o exército retorna para o acampamento, né, lá para o arraial, e no verso 3 diz: e tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Eles não entenderam. Por que será que nós estamos sofrendo nessa guerra? Por que o Senhor não está agindo como ele deveria agir? Aí eles têm a sacada para tirar a solução. Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão do nosso inimigo. Para que haja avivamento é necessário buscar a Deus. É necessário buscar Deus. Ao ter as suas estratégias e projetos sendo frustrados pelo inimigo, a liderança do povo busca entender os motivos para que aquilo aconteça, porque aquilo está acontecendo, e tem a ideia. Eles chegaram à conclusão de que a falta da presença de Deus na sua batalha foi o motivo daquele resultado. Eles estavam perdendo, eles tiveram uma grande perda, eles estavam em dificuldades, porque Deus não estava presente naquela batalha. Então eles viram a necessidade de buscar Deus, trazer Deus para dentro da batalha, para que o povo fosse avivado. Eles viram a necessidade desse avivamento no meio do povo, porque só aí eles teriam a garantia de vitória nessa guerra. Então eles tomaram uma decisão simples, né? Bem simples: tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Nós já aprendemos também sobre avivamento que somente Deus é quem pode trazer o avivamento para o seu povo. É só Deus que pode avivar o povo. Então eles pensaram: se é Deus que vai nos dar a vitória, vamos lá buscar a arca e trazer Deus e colocar Deus aqui no nosso meio, para que nós possamos
conquistar essa vitória nessa batalha, para que nós possamos conquistar, ganhar essa batalha e continuar na nossa caminhada. Então, os anciãos de Israel tomaram a decisão de trazer Deus para o meio da batalha. No verso 4, nós vemos que foram até Siló, que é onde a Arca da Aliança estava, e trouxeram de lá a Arca da Aliança até o meio do povo. E quem trouxe a Arca da Aliança? Ofni e Finéias, né? Ofni e Finéias eram filhos do profeta Eli. É Deus quem aviva? Sim, é Deus quem aviva, mas Deus sempre usou homens para realizar a sua obra. Sempre, Deus sempre tem usado homens para que a sua obra seja realizada. Quando Deus se arrependeu de ter criado o homem, lá atrás, lá no início, Ele usou Noé para dar uma nova vida, para dar um novo ânimo à humanidade. Quando a escravidão parecia não ter fim no Egito, Deus usa Moisés para dar uma nova vida ao povo. Quando tudo parecia estar morrendo, quando nada parecia frutificar, Deus usou Abacuque para dar ânimo ao povo, para dar um novo vigor ao povo. Quando a religião estava caminhando contra a palavra de Deus, Deus usou os reformadores para dar uma nova vida à religião. Então, Deus sempre usa homens. É Deus quem faz? Sim, é Deus quem faz, mas Ele faz através dos seus servos. Deus faz através daqueles que se colocam à disposição de Deus. Deus faz através daqueles que se consagram para serem usados por Deus, né? Em todos esses casos aqui, que eu citei, Noé, Moisés, Abacuque, os reformadores, são pessoas, são homens como eu e você, mas que se consagraram para que pudessem ser usados pelo Senhor, né? Moisés, por exemplo, passou 40 anos se preparando para poder ser usado pelo Senhor na retirada do povo do Egito. Então, Deus sempre tem os seus representantes. E no caso aqui, no texto, os representantes de Deus, aqueles que levaram a arca de Deus, foram Ofni e Finéias, filhos do sacerdote de Eli. Eles foram encarregados de levar a presença de Deus até o meio do povo, né? Os filhos do sacerdote levando a presença de Deus, levando aquilo que daria avivamento ao povo, né? Os filhos do sacerdote Eli, né, eles que dariam sequência ao serviço sacerdotal do pai, e eles é o que foram os responsáveis por trazer a alegria da presença de Deus no meio daqueles homens, né? Então, Deus dá o avivamento, mas Deus usa os seus representantes. No verso 5, nós vemos um grande resultado, o resultado que aquele povo esperava, o avivamento que aquele povo esperava, acontece no verso 5. No verso 5 diz: E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu, tremeu o lugar. Quando a presença do Senhor chegou, a terra tremeu, né? O grande avivamento que aquele povo queria, de fato aconteceu. Com a presença da Arca da Aliança, a alegria preenche o coração de todos que estavam ali. Eles estavam ali derrotados, desanimados, sem ânimo nenhum para voltar à batalha, e Deus preenche, né, a Arca da Aliança, a presença da Arca da Aliança preenche o coração de cada um ali. Os ânimos são revigorados, eles cantam com júbilo. Eles que estavam abatidos agora cantam de alegria. As forças são restabelecidas. Eles que estavam vindo de uma derrota agora fazem a terra tremer. Por quê? Porque eles entendem agora, a vitória agora é certa. Deus está no nosso meio.
Por tudo que nós passamos, por todos os problemas que passamos, agora nós fomos lá, nós trouxemos Deus, colocamos Deus no nosso meio e agora a vitória vai ser certa. O avivamento do povo foi tão grande que os filisteus que estavam acampados em outro local ouviram os seus gritos. Os filisteus de longe ouviram os gritos do povo de Israel. O chão chegou a tremer, tamanho foi o júbilo, a alegria daquele povo. O resultado esperado foi alcançado. Agora o povo está pronto para a batalha. Agora nós estamos prontos para enfrentar o inimigo. Agora estamos prontos para conquistar aquilo que desejamos. Quando lemos o verso 7 e 8, que diz assim, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam, Deus veio ao arraial. E diziam mais, ai de nós, que tal nunca nos sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses. Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Os filisteus pensaram o quê? Acabou, não tem mais jeito. Agora eles levaram Deus para o meio deles e agora a gente vai perder, porque o Deus deles fez aquilo lá no Egito. A gente lembra da história e não tem mais jeito. O inimigo estava afligido. Agora é o inimigo que estava sem ânimo. Agora era o inimigo que estava acuado. Era o inimigo que estava necessitando agora de um avivamento, não mais Israel. Israel agora estava avivada. Então Israel podia partir para a batalha porque conquistaria a sua vitória. Israel passou por uma derrota, passou por um momento difícil, entenderam que não estavam conseguindo a vitória, porque Deus não estava junto com eles, então decidiram trazer Deus para o seu meio. Quando Deus chega no meio do povo, há um grande avivamento que a terra chega a tremer, há um canto alto que todos ouvem, e agora o povo está pronto para a batalha. E assim eles fazem. Vamos partir para a batalha. E a história continua. Vamos ler agora os versos 9, 10 e 11. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido. E fugiram, cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca da aliança. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Aí você vai falar, ué, o que houve? O povo não foi lá, trouxe Deus, botou no meio do seu povo, não houve ali um avivamento que a terra chegou a tremer e deu tudo errado? E morreram e perderam a guerra? Ué, mas quando você é avivado você não vai ganhar? Sim, quando Deus nos aviva, Ele nos dá força, nos dá ânimo, nos leva à vitória, com certeza. Então, qual foi o problema aqui? Se nós parássemos aqui no versículo 8, a gente imaginaria que, de fato, houve um grande avivamento aqui, de que o povo estava maravilhoso. Mas quando a gente continua a história, não é bem o que aconteceu. Não é bem por aí. Quando nós lemos os versos de 9 a 11, nós vemos que o estrago, depois de tudo que foi feito, o estrago ainda foi pior. Morreu muito mais gente, morreram os representantes que trouxeram a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, foi levada pelos filisteus, ou seja, Israel perdeu a Arca da Aliança. Então, o avivamento que aconteceu aqui nos leva a pensar um pouco no que de fato aconteceu. Se o povo se arrependeu, se o povo buscou a presença de Deus e recebeu o avivamento, por que eles não obtiveram a vitória? Por que eles foram derrotados? Vamos aos fatos do que realmente aconteceu na história. Primeiro, no início do texto,
nós vemos que Israel saiu ao encontro da peleja. Nós vemos aqui Israel buscando orientação de Deus, se era para ir para a batalha ou não? Não vemos. Não houve orientação divina para a decisão de ir à batalha. O povo confiou em suas próprias forças para enfrentar os filisteus. O povo aqui não estava depositando sua confiança em Deus, estava depositando a confiança em sua própria força, porque foram simplesmente para a batalha, nem perguntaram a Deus, né? O início do versículo diz que, e veio a palavra do Senhor a todo Israel, mas muitos comentaristas indicam que não está relacionado, esse texto está mais relacionado ao capítulo 21, ao verso 21 do capítulo 3, que é para dizer que Samuel falava a palavra de Deus no meio do povo, mas não indica que Samuel estava dizendo para o povo ir à batalha. Não era isso. Então o povo foi à batalha sem nenhuma orientação divina. Não buscaram a Deus, não pediram orientação, confiaram nas suas próprias forças. Não há relatos de que Deus foi consultado para que Israel fosse à batalha. Então o verdadeiro avivamento, ele só acontece quando nós nos baseamos nas orientações de Deus. Se eu por minha conta decido, o avivamento não acontece. O avivamento só acontece quando as minhas ações são baseadas no direcionamento de Deus para a minha vida. Quando eu levo para Deus as tomadas de decisões, aí eu estou apto, né, a ser avivado. E essa orientação de Deus, ela vem pela leitura da palavra, pela oração. É o nosso dia a dia com Deus, é o nosso relacionamento diário com Deus que faz com que um verdadeiro avivamento possa acontecer. Que não foi o caso aqui. Eles não foram ao profeta para perguntar se Deus estava direcionando a batalha ou não. Eles simplesmente tomaram a decisão por conta própria. Então, um dos fatores de que deu tudo errado é de que Deus não foi consultado. A decisão humana foi que levou à batalha. E o segundo ponto, nós vemos também uma nova decisão humana. Quando lá no verso 3 nós vemos os anciãos falando para trazer a Arca da Aliança, nós não vemos eles se arrependendo. Nós vemos eles falando, a gente perdeu porque a arca não estava aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos lá e a gente traz. A gente traz Deus para o nosso meio. Eu vou lá, pego Deus e coloco aqui, agora eu vou ganhar a batalha. Né? A decisão de trazer a arca não foi levada a Deus também. Não foi perguntado ali, Senhor, será que a gente deve continuar essa batalha? A gente está perdendo, será que a gente deve continuar? Será que a gente deve voltar? Será que se nós trouxermos a arca aqui para o meio, será que vai dar certo ou não vai? O que o Senhor diz? Não foi consultado, simplesmente decidiram. O objetivo ali não era ter a presença de Deus. Apesar da Arca da Aliança representar a presença de Deus, o objetivo não era ter a presença de Deus, era vencer a batalha a qualquer custo. Era animar a liderança do exército, né, os comandantes do exército, tinham como objetivo animar os seus liderados, os seus soldados. Eles queriam vencer aquela batalha. O que nós vamos fazer para esse... Eles voltaram de derrota. O que a gente vai fazer para eles voltarem para a batalha? Para a gente poder ganhar. Vamos trazer a Arca da Aliança. Que aí eles vão ver, eles vão ficar animados, eles vão para a batalha de novo. Em nenhum momento Deus foi considerado. Né? Quando nós lemos, em nenhum momento Deus foi considerado. Foi uma decisão humana de trazer a Arca da Aliança. Não foi Deus quem colocou no coração daqueles homens essa estratégia. Ela surgiu do próprio coração do homem. Né? No verso 3 diz: e tomando o povo arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus?
Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão do nosso inimigo. O povo chegou e falou, mas o que está dando errado? E os anciãos falaram, então vamos trazer a arca da aliança, que aí Deus vai estar aqui no nosso meio, então ele vai agir ao nosso favor. E aí nós temos também um outro ponto, a arca da aliança. Nós já sabemos, né, como você faz a leitura da Bíblia, você tem conhecimento do que é a arca da aliança. Aquela caixa de madeira revestida por ouro, né, que a tampa lá é o propiciário, onde se fazia algumas ofertas, né, que tem toda aquela ornamentação, tem todo o seu conteúdo específico, né, tem toda uma simbologia para representar a presença de Deus. A arca da aliança representava para o povo de Israel a presença de Deus, tanto que não era qualquer pessoa que poderia carregá-la. Uma pessoa que não estava apta a carregá-la, simplesmente se tocasse nela, morria, né? E aconteceu isso, pessoas morreram só por tocar na Arca da Aliança, né? Então, a Arca da Aliança, ela tinha essa importância no meio do povo de Israel, né? Ali com os hebreus, o povo de Israel. Os israelitas, eles consideravam, né, a santidade da Arca da Aliança, eles entendiam isso, mas nesse momento aqui, eles pensaram unicamente na figura da Arca da Aliança, não no significado, não no sentido que ela trazia, unicamente na figura da arca. Ela foi usada aqui como um amuleto. É igual quando você vai assistir lá o Flamengo jogar e bota aquela camisa que não, essa camisa aqui, sempre que eu visto essa camisa, ele ganha, né? Não, eu não assisti sentado nessa ponta do sofá, por isso que perdeu. É a mesma coisa que eles fizeram aqui. Nós estamos perdendo porque a Arca da Aliança não está aqui, mas se a gente botar aqui, a gente vai ganhar, né? Eles estavam usando como um amuleto de sorte. E essa atitude é uma relação muito próxima de uma idolatria, né? Eles estavam idolatrando a questão física da Arca da Aliança, a questão de a presença física da Arca da Aliança é que tem o poder, não é o Deus que ela representa, é a presença física dela. Eles não estavam pensando que, mas o Deus que está representado pela Arca da Aliança é o mesmo que está aqui junto com nós. Eles não pensaram nisso. Eles pensaram que a presença física da Arca da Aliança é importante, né? Então é algo que aproxima perigosamente da idolatria. Então, irmãos, é possível, é algo que a gente tem que ter cuidado. É possível que nós idolatremos coisas que são de fato santas ao Senhor, né? E isso, como nós vemos no decorrer dessa história, essa idolatria à Arca da Aliança não trouxe um verdadeiro avivamento para aquele povo. Para um avivamento genuíno, as ações não podem estar ligadas à religiosidade. Uma religiosidade não nos leva a um avivamento genuíno. O fato de eu ir todos os domingos à igreja, o fato de eu participar, mas eu participo de todas as atividades da igreja, todos os cultos, todas as reuniões, tudo que a igreja propõe eu faço. Tudo que a igreja propõe eu me proponho a participar. Todas as reuniões eu vou, todos os cultos eu vou. Se propõe um relógio de oração em casa eu faço tudo. Mas isso não nos direciona, não nos dá um pré-requisito para que o avivamento genuíno aconteça. Não é a nossa religiosidade que faz o avivamento acontecer. Não foi o fato de levar a Arca da Aliança para dentro do arraial que fez com que Deus estivesse ali presente para avivar o povo, né? Não tem como eu falar, Deus, vem para cá e fica aqui no meu meio. Não tem como eu falar isso. Não sou eu que mando em Deus, né? Então,
a nossa religiosidade não nos garante um avivamento genuíno. E um outro ponto, os representantes do Senhor. Nesse caso, os representantes do Senhor foram Ofni e Finéias, filhos de sacerdotes, que nasceram, cresceram dentro do templo, dentro do ambiente religioso, cresceram debaixo da orientação sacerdotal, mas em 1 Samuel 2, 22 e 25 diz assim: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é a boa fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por eles? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Ofni e Finéias foram rejeitados pelo Senhor. Não teriam como ser representantes de Deus, porque foram rejeitados por Deus. Foram eles os encarregados de levar a Arca da Aliança até o meio do povo, mas eles não representavam Deus. Eles não estavam agindo como representantes do Senhor. Eles simplesmente carregaram um amuleto, carregaram algo físico, mas a presença de Deus não estava junto com eles. Ofni e Finéias, o pastor até já falou, acho que nos sermões passados até falou um pouco sobre Ofni e Finéias também. Eram totalmente, como Paulo vai falar na frente, depravados. Se juntavam mulheres na porta do templo por causa deles. E alguns comentaristas dizem até que eles se deitavam possivelmente com as mulheres lá no pátio do templo. Então eles faziam coisas abomináveis ao Senhor. Eles não tinham nenhum respeito para as coisas do Senhor. Eles não tinham nenhum temor para as coisas do Senhor. Então eles foram reprovados pelo Senhor. O Senhor os queria morto. Eles não eram representantes do Senhor, eram falsos representantes, como diria a saudosa irmã Maria de Carvalho, pastor pirata. Eram representantes piratas. Tinham a vestimenta sacerdotal, tinham o título sacerdotal, mas não tinham o principal do sacerdote, que é a presença de Deus na sua vida. Isso eles não tinham. Eles eram rejeitados. Não haviam o temor de Deus nos seus atos. Não eram representantes legítimos de Deus. Acabaram sendo mortos quando os filisteus tomaram a arca. No final da guerra, os filisteus tomaram a arca e, consequentemente, mataram os dois. Foram mortos ali. Para avivar o seu povo, Deus só usa homens cheios do Espírito Santo. Mesmo como no caso de Moisés, que tem que passar por um período de preparação, como foi o caso de Paulo, passou por um período de preparação, como foi o caso de Pedro, passou por um período de preparação, mesmo que tenha que passar, era como Paulo que dizia: eu sou o mais miserável dos homens que poderia existir, mesmo que seja uma pessoa totalmente aversa, se passa pelo período de preparação do Senhor, e ele passa a ser cheio do Espírito Santo, ele pode se tornar um representante do Senhor. Então, para ser representante de Deus, somente homens cheios do Espírito Santo. E Deus só aviva o seu povo por meio de homens cheios do Espírito Santo. Se houve um avivamento, em toda a Europa, a Ásia, o Oriente Médio ali, na época de Paulo, foi porque Paulo era um homem cheio do Espírito Santo e Deus usou a vida de Paulo. Então, Deus sempre usa o homem que é cheio do Espírito Santo. Se o homem é como Ofni e Finéias, só tem aquela parte externa, só tem as vestes, só tem os títulos, mas não tem o Espírito Santo em sua vida,
ele não é um representante legítimo do Senhor, por consequência, ele não leva o avivamento de Deus a ninguém. Por fim, nós podemos fazer esse contraponto entre o que é um avivamento, o que é simplesmente um movimento. Aqui, quando nós lemos, nos parece que não houve avivamento no povo, parece que houve um movimento, né? Quando nós falamos em avivamento, vem uma série de acontecimentos na nossa mente. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Se eu estava triste, agora eu vou ficar alegre, vou profetizar, eu vou falar em línguas, vai ter cura de doentes, vai ter uma adoração mais fervorosa, vai ter mais gestual, vai ser uma adoração com mais gestual, vai ser aquela adoração que eu choro, que eu me emociono. Tudo isso quando a gente vem à nossa cabeça quando a gente fala de avivamento. Mas não é o externo que indica o que de fato é, se é um avivamento ou se é apenas um movimento. Mas se houver avivamento, pode haver cura de doentes? Pode sim, porque Deus pode tudo, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas em matemática a gente tem essa questão da lógica. Uma negação não consequentemente indica numa afirmativa verdadeira lá atrás. Não sei se os irmãos conseguiram entender, né? Na lógica a gente tem, por exemplo, se eu tropeço eu caio, certo? Mas se eu cair, isso quer dizer que eu tropecei? Não, eu posso ter me jogado, eu posso ter pulado, né? Então, se há avivamento, pode ter profecias, pode ter cura, mas se tem cura, com certeza é avivamento? Pode ser que não. O externo não indica o que de fato aconteceu internamente, porque o avivamento ele é interno. Os gritos de júbilo do povo, a terra tremendo, são fatores externos. Poderiam ser considerados como avivamento por muitas pessoas. O povo está animado, o povo está alegre, o povo está cantando, a terra está tremendo. Mas isso não necessariamente indica um avivamento verdadeiro, um avivamento genuíno. Nesse caso, mostrou que o povo estava apenas fazendo um movimento, não era de fato um avivamento. Foi apenas um movimento. Por que foi apenas um movimento? Porque Deus não estava ali. Se Deus não está, não tem como ser avivamento, porque avivamento só quem dá é Deus. Então, se Deus não está, como avivar? Se é Deus quem produz o avivamento verdadeiro não vai acontecer simplesmente externamente, com ações, com atos, com movimentos. O verdadeiro avivamento acontece no coração. O avivamento genuíno, ele acontece no coração, né? Tem um site, Reformados 21, e um dos autores lá, Leonardo Damaso, ele diz o seguinte: uma igreja repleta de homens e mulheres que estão deliciando-se em Deus e em sua santidade, que são humildes diante de Deus e dos outros, e que estão vivendo o prazer santo em obediência à palavra de Deus, isto é uma igreja que está experimentando um genuíno avivamento. Ele falou em igreja pulando? Não. Falou em igreja curando? Não. Porque não é o externo que qualifica o avivamento, é o interno. Se Deus passa a habitar o nosso coração, se agora nós temos um desejo maior de ler a palavra, se eu tenho um desejo maior de orar, se eu tenho um desejo maior de ajudar o meu irmão, se eu tenho um desejo maior de compartilhar o amor de Deus, se eu tenho um desejo maior de experimentar a santidade de Deus, aí eu estou tendo um verdadeiro avivamento. Isso pode me levar a ter uma oração que cura, pode me levar. Isso pode me levar a ter uma adoração mais extravagante, pode me levar. Mas o verdadeiro avivamento é a presença de Deus no nosso coração.
O verdadeiro avivamento é quando Deus transforma o nosso coração, nos fazendo desejá-lo cada vez mais. Isso que é o avivamento. A derrota do povo e a perda da Arca da Aliança foi algo que Deus usou para que, quando nós lermos o 1 Samuel, lá no capítulo 7, nós vemos de fato o povo passando por um avivamento. O povo quebrantado, o povo derrubado, falando com Deus, né? Não tomando decisões, mas falando com Deus. Senhor, por que estamos passando por isso? Senhor, fala aos nossos corações. Senhor, restaura a nossa vida, né? Esse fato que ocorreu no capítulo 4 foi para mostrar que não é o homem que gera o avivamento, é Deus. Não adianta você fazer nada para buscar o avivamento, é Deus quem vai dar esse avivamento. Os reformadores, né, é considerado um grande avivamento o período dos reformadores, mas não foram eles que tomaram a decisão de que não, vamos reformar a igreja, vamos mudar o que a igreja tem proposto, vamos rever alguns pontos. Não foi eles que decidiram, foi Deus quem colocou em seus corações. Certamente, antes de Lutero, antes de John Wesley, antes de muitos reformadores, haviam pessoas que tinham o mesmo pensamento, mas Deus ainda não havia colocado em seus corações tomar tais atitudes. Então, é Deus quem produz o verdadeiro avivamento. Não podemos fazer nada para alcançá-lo. Assim como não podemos fazer nada para alcançar a salvação, porque ela vem de Deus, nós também não podemos fazer nada para alcançar o avivamento, porque ele vem de Deus. Porque como Deus ele gere toda a história, está nos seus planos sim, passarmos por alguns momentos de frieza. Para quê? Para que possamos ser avivados e possamos entender ainda mais a importância da presença de Deus, ainda mais a importância da santidade de Deus em nossas vidas. Então, para concluir, irmãos, um avivamento não é uma agenda da igreja, não é o 2021, o ano do avivamento, não é isso. A igreja não tem como, a igreja não tem condições de dizer qual o período que Deus vai avivar a sua vida, não tem como. A igreja não é detentora desse direito, esse direito é exclusivo de Deus. Um avivamento não é uma mudança doutrinária, não é a forma diferente de pensar o que a Bíblia está dizendo, né? Não, isso não é o avivamento. O avivamento não é uma mudança litúrgica, não é a forma de culto. Vamos mudar a forma de culto para avivar a igreja. Não é isso. Mudar a forma de culto não traz avivamento. Avivamento não é realizar milagres. Avivamento não é fugiu a palavra. Não é usar os dons constantemente, uma manifestação constante dos dons. Não, isso não é avivamento. Todo domingo vai ter cura. Isso não significa avivamento. Não tem como a gente garantir que Deus vai dar o mesmo dom sempre, né? Isso não é avivamento. Avivamento não é modismo. Não, todas as igrejas estão avivadas, então vamos avivar também. Não é assim que funciona. Avivamento é algo que vem exclusivamente de Deus. Não existe avivamento fora de Deus. Não existe. Todo avivamento vem de Deus, porque é Deus quem aviva o seu povo. Lá no início, quando Deus criou o Jardim do Éden, criou Adão, o que ele fez com Adão? Soprou vida em Adão. Quem dá vida? Deus. É só Deus quem dá vida. Por mais que o homem tente clonar, por mais que o homem tente reprodução assistida, ele não dá vida. Ele pode fazer um corpo igual ao meu, mas ele não tem como colocar um espírito vivente ali dentro. Ele não tem como colocar vida naquele corpo. É só Deus quem pode dar vida. Se é só Ele quem pode dar vida, se você está precisando de mais vida, quem é que vai dar? É Deus. Nenhuma outra pessoa pode dar. É só Deus quem pode dar nova vida.
Não seremos avivados se não conhecemos a vontade de Deus através da sua palavra. É necessário conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. É necessário ter intimidade com a palavra de Deus. É necessário ter uma comunhão maior com o Senhor. É necessário ter aquela comunhão de leitura de palavra, de oração. Não só aquela oração rotineira, mas aquela oração de você sozinho com Deus. Tudo isso é necessário para um avivamento. Não existe amuleto que garantem um avivamento. Não tem como falar, você vai pegar isso aqui e você vai ser avivado porque você está pegando isso aqui, porque isso foi consagrado. Não tem como, porque algo físico não pode dar avivamento, é só Deus. Nós não temos como garantir, porque Deus ele age da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, pela sua soberania. Então nós não temos como dizer como Deus vai agir. Não tem como dizer, sua vida vai ser avivada esse ano, porque nos planos de Deus, o avivamento para a sua vida está planejado para daqui a 5 anos, só vai acontecer daqui a 5 anos, não vai acontecer antes. Porque só vai acontecer quando ele determinar. E também que eventos externos não garantem que um avivamento foi genuíno. O povo se sentiu avivado? Sim. O povo teve ânimo para ir para a guerra, mas não era um avivamento genuíno. Pode acontecer um avivamento sem ser na presença de Deus? Pode. Um avivamento, como diria a irmã Maria de Carvalho, um avivamento pirata, falsificado, não um avivamento verdadeiro. O verdadeiro avivamento, aquele que leva pessoas a levar uma transformação grandiosa em nações, em comunidades, ou até mesmo pode ser simplesmente dentro da sua família, esse só vem de Deus. E não são os eventos externos que garantem que esse avivamento foi genuíno. De uma forma resumida, para nós finalizarmos, o verdadeiro avivamento é o entendimento de que Deus é santo e o desejo de me tornar santo como Ele é. Isso é ser avivado. Você quer ser avivado? Você quer que Deus te avive? Ser avivado é entender que Deus é santo e todos os dias, a cada momento, querer ser santo, tanto santo quanto Ele é. Isso é ser avivado, é querer buscar constantemente a santidade de Deus para as nossas vidas. Amém, irmãos? Então que o irmão possa, durante a semana, se revisitar esse texto, dar uma nova lida, dar uma nova conversa com esse texto, e certamente Deus vai falar muito mais coisas ao seu coração. Ele vai completar muito mais coisas que talvez eu tenha falhado aqui, mas Ele vai certamente completar muito mais coisas no seu coração. Vamos orar então, irmão. Baixe suas cabeças, vamos orar. Santo e amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és poderoso, Tu és grandioso e Tu és santo, ó Pai. Ó Senhor, fala aos nossos corações, ó Deus, de maneira que nós possamos entender que o Senhor tem planejado sobre as nossas vidas, que o Senhor tem planos específicos sobre as nossas vidas, ó Pai, e nos direcione, ó Deus, para que possamos cumprir os Seus planos para as nossas vidas, ó Pai. Coloque no nosso coração o desejo de cumprir aquilo que o Senhor planejou para nós, ó Pai, para que possamos experimentar, ó Deus, aquele avivamento que vem de Ti, ó Pai. Nos dê mais intimidade contigo, nos dê mais amor à Tua palavra, nos dê mais vontade de Te buscar, ó Deus, para que possamos ampliar, ó Pai, o nosso relacionamento contigo. E assim sejamos, ó Deus, aptos a receber uma nova vida, um novo ânimo, um novo fôlego, uma nova disposição, não para sair pelo mundo falando que o Senhor está conosco, mas para que possamos divulgar ainda mais o Teu amor, para que possamos transbordar a Tua palavra àqueles que estão necessitados de ouvir, ó Deus, e aqueles que ainda serão salvos pelo Teu Evangelho, ó Pai. Fala aos nossos corações dia a dia, ó Deus. Transforma-nos, ó Pai, a cada dia. E, ó Deus, nos dê um verdadeiro avivamento. Isso é o que nós pedimos, porque somente o Senhor é quem pode dar. É somente o Senhor quem pode agir em nossas vidas. É no nome santo de Jesus que oramos. Amém.